histórica ficou conhecida como a planta que chora. É por isso que a Vulgata Latina, onde traduz o Antigo Testamento do hebraico para o latim, resolveu chamar este vale de o Vale das Lágrimas. A Septuaginta, quando traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego, resolveu chamar este vale de o Vale do Choro. Por quê? Porque no Vale de Baca não tem sabor de mel. Vale de Baca é tempo de lágrimas, é tempo de choro. E por que esse choro se dá? Não é por causa de vitórias, não é por causa de conquistas, não é por causa de triunfos, é por causa da pressão da sequidão do vale. Só que não para por aí. O Vale de Baca é o lugar da solidão. No Vale de Baca não vai ter tapinha nas costas. No Vale de Baca não vai ter aperto de mão, abraço de amigo. Quem dizia estamos juntos, quando o Vale de Baca chegar, desaparecerão. Mas tem uma coisa: você não entrou neste vale só. Porque o salmista entende o que é o vale na vida de quem tem promessa de Deus. Então ele começa a compor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele entra dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que você não vai temer, Davi? Porque tu estás comigo. Eu gosto disso, porque quando Davi começa falando dos pastos, das águas e das veredas da justiça, a pessoa no pronome que ele usa é a terceira pessoa do pronome pessoal. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Mas quando chega no vale, Davi não diz Ele está comigo, mas Davi diz: tu estás comigo. Porque no vale é tu e não ele. Porque quando Davi fala dos pastos verdejantes, Davi está falando do pastor. Quando Davi fala das águas tranquilas, ele está falando do pastor. Quando ele fala das veredas da justiça, ele está falando do pastor. Mas quando ele fala do vale da sombra da morte, ele não está falando do pastor, mas ele está falando com o pastor. E por que com o pastor? Porque quando a ovelha era levada para os pastos verdejantes, pastor na frente, ovelha atrás. Quando levava para as águas tranquilas, pastor na frente, ovelha atrás. Mas o vale da sombra da morte possuía um grande penhasco que causava medo na ovelha. Então, para passar no vale da sombra da morte, o pastor não tinha que ir na frente. O pastor vinha para o lado da ovelha. E o pastor estando ao lado da ovelha, ela tinha segurança para não temer o vale da sombra da morte. Sabe o que o salmista está nos ensinando? Que quando nós entramos no meio do vale, muita gente vai nos abandonar, muita gente vai sumir, vai nos deixar, mas uma coisa é certa: o Senhor está ao nosso
nosso lado. Eu recebo a autoridade de Deus esta noite para dizer para alguém aqui que neste vale vai ter sequidão, mas vai ter presença de Deus. Neste vale vai ter aridez, mas também terá a presença de Deus. Neste vale terá lágrimas, mas você não entrou neste vale só. A presença do Senhor está conosco, ainda que estejamos dentro do vale. Será que você tem ousadia para dizer para quem está ao seu lado: não faltará, diga para ele, não faltará presença de Deus no meio deste vale? Não faltará. E por que não faltará? Porque tu estás comigo. Já que você entendeu, deixa eu aplicar o texto agora. Nós não entramos neste vale só. O Senhor entrou conosco. E já que o Senhor está conosco, eu já li este verso em português em diversas versões, e até hoje não encontrei alguma que sempre depois do vale de Baca não há uma vírgula. Em todas as versões que eu li até hoje, sempre depois do vale de Baca há uma vírgula. E por que há uma vírgula? Porque o vale de Baca é seco, mas não é ponto final. O vale de Baca é árido, mas não é ponto final. O vale de Baca causa algumas dores, mas não é ponto final. O vale de Baca provoca algumas agonias, mas não é ponto final. É só uma vírgula. Sabe que o texto está dizendo-nos em sua essência que ainda que este vale seja doloroso, ainda que este vale seja angustiante, ainda que este vale provoque algumas inquietações, ele não é o ponto final da nossa existência. E por que ele não é o ponto final da nossa existência? Porque depois do vale de Baca não há outro vale. No contexto da geografia bíblica do Salmo 84, o vale de Baca era a última parada antes do peregrino chegar até Jerusalém. É o salmista entendendo que o vale de Baca é só uma vírgula. E por que é só uma vírgula? Porque depois deste vale não há outro vale. Depois deste vale há o lugar da promessa de Deus. Se há o lugar da promessa de Deus, eu recebo a autoridade de Deus esta noite para lhe dizer: aguente a pressão do vale de Baca, suporte a sequidão do vale de Baca, aguenta a intensidade da aridez do vale de Baca. Sabe por quê? Porque depois deste vale tem cumprimento de promessa de Deus. Quem pode abrir os lábios e dizer alguma coisa aí para ele? E já que o Senhor entrou conosco no vale, olha o que acontecerá no vale. O texto diz: passando pelo vale de Baca, faz dele. Quem faz? O Senhor. Dele quem? Do vale. O que é que o Senhor faz do vale? Faz dele um lugar de fontes. Faz dele um manancial de águas vivas. Isso é extraordinário, porque o salmista está dizendo que ele entra no vale de Baca, e ao entrar no vale ele olha para um lado, olha para o outro, e só enxerga sequidão, aridez. Então ele começa a cavar poços. Cava o primeiro, cava o segundo,
cava o terceiro, e alguém diz: desiste disso, não vai acontecer. Mas ele continua cavando. Ele continua cavando, mas chega um momento em que Deus resolve transformar o vale árido em um manancial de águas vivas. Ele é capaz de transformar o vale árido um lugar de fontes. Eu gosto disso porque isso aqui não é uma conjectura, irmãos. Está exposto no texto de forma clara e explícita. O salmista está dizendo que o lugar seco se transformou em um manancial de águas vivas. O lugar seco se transformou em um manancial de águas vivas, em um lugar de fontes. Sabe por quê? Porque quem é capaz de fazer isso é o Senhor. O Senhor é capaz de fazer isto. Dá a prova que é o Senhor, boa prova. Ele diz: onde há chuva. O que é chuva? Jó vai dizer que chuva emana dos depósitos de Deus. Choveu embaixo é porque Jeová abriu as comportas em cima. O que o salmista está dizendo é que ele entra no vale de Baca e enxerga sequidão, enxerga aridez, mas de repente começa a perceber a formação de nuvens. O lugar é seco, o ambiente é árido, e de repente começa a chover no meio do vale. Quando começa a chover no meio do vale, lembra, os poços, eles estão vazios. Quando os poços estão vazios, a chuva começa a cair no meio do vale, e caindo no meio do vale, os poços secos se encherão de águas. Ainda este ano, o vale seco se transformará em um manancial de águas vivas. Aí você me diz: Fábio, o meu vale de Baca é a minha casa, o meu vale de Baca é a minha empresa, o meu vale de Baca é o meu ministério, o meu vale de Baca é alguma faceta da minha existência. Eu não sei qual é o teu vale de Baca, mas eu recebo a autoridade do Espírito para lhe dizer que o Senhor transformará o lugar seco em um manancial de águas vivas. E como isto vai acontecer, se prepare. Ele vai abrir os céus. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Ele vai abrir os céus no meio deste vale. E por que ele vai abrir os céus? Porque se depender da terra, seus poços continuarão vazios. Se depender da terra, teus poços ainda continuarão secos. Mas estamos na terra, só que o nosso refúgio não vem de baixo, vem de cima. O nosso socorro não vem de baixo, vem do alto. Eu estou lhe dizendo, para quem crê, os céus serão os responsáveis por tudo aquilo que acontecerá na sua existência. E alguém vai perguntar: o que foi que aconteceu? O vale seco se transformou em manancial, o vale árido se transformou em lugar de fontes. A resposta será: os céus se abriram sobre nós. Oh, aleluia, aleluia. O lugar seco se transformará
em um manancial de águas vivas. E por que se transformará? Porque quem fez a promessa não é homem, quem fez a promessa é Deus. O homem promete e falha, Deus promete e não falha. O homem promete e erra, Deus promete e não erra. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu trago uma palavra de ânimo para alguém aqui esta noite. Aguente a pressão do Vale de Baca, suporte a aridez do Vale de Baca. A promessa ainda continua de pé. E porque a promessa continua de pé? Porque o Senhor entrou conosco no meio deste vale. Não é qualquer um, é o Senhor, este que atende pelo nome de Jeová Jireh, o Deus provedor. Só que Ele não é só Jeová Jireh, Ele também é Jeová Shalom, a nossa paz. Só que Ele não é só Jeová Shalom, Ele também é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Só que Ele não é só Jeová Nissi, Ele também é Jeová Ra, o nosso pastor. Só que Ele não é só Jeová Ra, Ele também é Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Só que Ele não é só Jeová Rafa, Ele também é Jeová Tsidekino, a nossa justiça. Só que Ele não é só Jeová Tsidekino, Ele também é Jeová Shalom, a nossa paz. Só que Ele não é só Jeová Shalom, Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Só que Ele não é só Jeová Sabaoth, Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ei, anjoreas. Nos coloquemos em pé, por favor. Aleluia. Ai, sheme manjogueras. Você entrou no vale e ele era seco. Você entrou no vale e ele era árido. Mas de repente começou a chover. Com a chuva caindo, os poços vazios começaram a se encher. Eu gosto da pluralidade que é denotada no texto. Isso pressupõe um princípio espiritual que nós chamamos de totalidade. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando o Senhor abriu os céus, começou a chover no meio do vale. E ao chover no meio do vale, a chuva foi tão abundante que não ficou um poço vazio. Isso é para quem crê. Não vai ficar um poço vazio na tua existência. Eu recebo a autoridade do Espírito para lhe dizer: chegará o tempo em que você contemplará poços secos, poços vazios se enchendo. Levante uma das suas mãos aos céus. Você pode fechar os teus olhos, por favor. Eu vou pedir a Deus um sinal do que eu acabei de ministrar aqui agora.